Olá pessoal, bom dia, boa segunda, bom início de maio, que esse mês seja um mês de muitos resultados positivos, ok? Aqueles que me conhecem, já estamos aí familiarizados, aqueles que não me conhecem, prazer, eu sou Adilson Geltner, criador do curso que te ensina a vender para o maior cliente da sua cidade, do seu estado, do seu país. Na verdade, participar dos processos licitatórios, ok? Falamos a empresas, MEs, EPPs, aos MEIs e aqueles empreendedores autônomos e também aqueles que não estão satisfeitos com os empregos, que tem atualmente, ou ainda, porventura, alguém que esteja procurando uma oportunidade. Nós temos hoje boas notícias. Antes de entrar nessas notícias propriamente ditas, eu quero chamar a atenção de você que me ouve nesse momento para as mudanças que vêm acontecendo, principalmente nas 2 últimas décadas. E nós vamos nos lembrar de algumas aqui e fazer depois uma aplicação dessas mudanças para o momento que nós estamos vivendo. Ok? Vamos falar então, por exemplo, da mudança, ao meu ver, mais acentuada na forma de comunicação. Quantos se lembram, aqueles que têm a minha idade, eu estou com 49 anos, a geração é de 40, de 50, de 60, vocês se lembram muito bem como nós nos comunicávamos há alguns anos atrás, há 10, 20 anos atrás. O correio era uma ferramenta, vamos dizer assim, importantíssima quando nós precisávamos nos comunicar com pessoas que estavam distantes de nós. Então o processo era escrever uma carta, ir até o correio, selar essa carta e postar, obviamente, e ficar aguardando por uma resposta. Resposta esta que às vezes demorava 30 dias, 60, 90, até 6 meses. E em alguns casos, essa resposta nunca chegava. A carta se extraviava, acontecia algo diferente e a resposta nós não a tínhamos. Esse processo era um processo comum, normal, há alguns dias atrás. Falando-se ainda que algumas pessoas não eram alfabetizadas e não podiam nem escrever uma carta, precisando da ajuda de um terceiro, que em muitos casos, interior afora desse nosso Brasilzão, precisava andar quilômetros para buscar ajuda para se escrever uma carta, andar depois distâncias consideráveis para ir até um correio e depois o processo inverso, procurar essa carta, quando essa carta chegava, ir novamente até esse vizinho para que o vizinho lesse essa carta e então acontecia ali a comunicação dessa forma. Parece estranho, muitos que me ouvem nesse momento, a geração mais jovem, não sabe dessas coisas. Se nós falarmos que alguns anos atrás, muito
muitos lugares não existia energia elétrica e, portanto, não tinha uma TV, uma geladeira, um ferro de passar. Se nós formos falar nas TVs, ora, que mudança fantástica! Eu sou do tempo que a TV era em preto e branco e que para ligar uma TV tinha que dar uma volta no botão, um giro, né, no sentido horário, existia um botão assim, e ao ligar a TV nós tínhamos que aguardar minutos, literalmente vários minutos, até essa TV apresentar a imagem. A imagem de péssima qualidade. Em alguns casos, nós tínhamos no quintal da casa varas com antenas, aquelas anteninhas pé de galinha, assim chamada, lá em cima na vara. Quanto mais alto aquela vara, quanto mais alto a antena ficava, maior a chance de uma melhor imagem. Mas tinha um complicador. O vento vira e mexe, tirava essa antena da posição e a imagem voltava a ser uma imagem ruim, com constante necessidade de ficar ali sintonizando aquela antena para termos uma imagem e um áudio que na melhor qualidade não chegava aos pés daquilo que temos hoje. As donas de casa, que muitas delas em muitos lugares do país não tinha água encanada. Ora, máquinas de lavar como temos hoje, puxa, foi um grande avanço. O ferro de passar chega a ser engraçado. Eu dava uma palestra alguns dias atrás e eu citei esse exemplo do ferro de passar. O ferro era a brasa, um ferro literalmente, um objeto de ferro que colocavam-se brasas dentro desse ferro que não era elétrico. Ele então aquecia e as donas de casa poderiam passar as roupas. Imagina que situação! Ao final dessa palestra, eu tive um momento até engraçado, que uma criança, acompanhada dos pais, obviamente, ouvindo a palestra atentamente, disse assim: tio, o que são brasas? E então nós explicamos. Mas por que eu faço esse comentário? Esse comentário nós temos o objetivo de fazer uma reflexão para todas as mudanças que estão acontecendo em nossos dias e que nós, como profissionais de venda, nós precisamos acompanhar atentamente para termos resultados. Ora, se todas essas mudanças aconteceram na comunicação, na tecnologia, no trabalho, várias profissões deixaram de existir, novas profissões nasceram, nós precisamos ficar atento, ok? Vamos lá. Falando de novas profissões, eu quero chamar a atenção para uma profissão que é fácil de adquirir conhecimento para exercer essa profissão, uma profissão muito lucrativa e uma profissão com muita escassez de profissionais nessa área na atualidade. Sendo assim, se é uma profissão aonde a oportunidade de se escalar é grande, a procura por esse tipo de profissional é enorme. Muitas empresas que não têm
estão à procura desse profissional e uma grande oportunidade de ter altos salários, ou para aqueles que preferem não trabalhar assalariados, nós também conseguimos trabalhar com essa profissão. Que profissão é essa, Adilson? Essa profissão nós a chamamos de analista de licitações. O que faz esse profissional, Adilson? O que são licitações? Ora, vamos lá. Os estudos, as pesquisas nos mostram, os números nos mostram que 90% das empresas não vendem para o setor público. Mas por quê? Porque o setor público ele compra através de licitações, processos licitatórios. Por que que essas empresas não vendem para o setor público? Ora, o setor público é o maior cliente do Brasil. Na sua cidade, você que me ouve, não importa em qual cidade você esteja, em qual estado você more, em qual região. Aí na sua cidade tem um comprador que é o maior comprador da cidade. Ele é o setor público, a prefeitura, a Câmara Municipal. Mas não são só esses. No estado, o governo estadual é o maior comprador. A nível de Brasil, a União, representada pelo presidente do país, é o maior comprador. Mas além dos poderes executivos, prefeito, governador e presidente, nós temos ainda o poder judiciário e o legislativo. O legislativo, também aí na sua cidade, representado pela Câmara Municipal, nos estados, pela Assembleia Legislativa, lá em Brasília, na União, representado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Nós temos ainda o Judiciário, Ministério Público, nós temos ainda empresas com capitais mistos, as chamadas estatais. Todos esses entes compram através de processos licitatórios. Isso é uma profissão. Uma pessoa sem conhecimento na rota do comprador e na rota do vendedor não consegue fazer negócio com esses entes. Portanto, está aí uma profissão. Esse profissional chama-se analista de licitação. O que faz esse profissional? Basicamente, quais são as suas atividades? Vamos lá. Existe, 90% aí de empresas que não conseguem vender para o setor público devido à falta desse profissional. Como que é isso? Essas empresas vendem para o cidadão, para o consumidor tradicional, para as famílias, vendem entre elas, entre empresas. Mas nós temos esse cliente que nós acabamos aqui de apresentar, que é um cliente diferenciado, que é um cliente que apenas 10% das empresas estão vendendo para esse cliente. E esses que estão vendendo para esse cliente, eles estão ganhando dinheiro. Por quê? Porque a concorrência é pequena. Enquanto nós temos 90% das empresas
concorrendo, né, disputando um cliente, o cliente tradicional. Em contrapartida, nós temos apenas 10% das empresas disputando esse outro cliente, que é o maior cliente do Brasil, tanto nas cidades, nos estados, como a nível de união. Agora vocês imaginam esses clientes que eu coloco aqui como compradores através de processos licitatórios, quanto esses clientes compram diariamente. As oportunidades, elas são gigantescas. Há um mercado que o limite dele é o céu. Enquanto empresas tradicionais, né, vendendo para clientes tradicionais, andam, vamos imaginar aqui em uma estrada de 10 metros de largura, as empresas que vendem para o setor público, ela está andando em estradas que têm mãos, 3 para ir, 3 para voltar, se não for mais. E você que é motorista sabe que nas chamadas autoestradas você anda a velocidade extremamente maior de quem anda em estradas apertadas. Pois bem, é exatamente essa a diferença daqueles que estão negociando com o setor público e daqueles que estão negociando com o setor tradicional, principalmente nesse momento de pandemia, aonde o poder de compra do cidadão tem diminuído em função da crise, em função das demissões, em função das restrições de poder trabalhar ou não. Algumas empresas, alguns segmentos perderam muitas vendas nesse momento de pandemia, estão perdendo. Muitas empresas fecharam. Então, enquanto nós temos essa realidade no chamado setor privado, no setor público, as compras têm aumentado em muitas áreas. E naquelas que não têm aumentado, mas também não pararam, os governos nunca param de comprar. Pois bem, diante dessa realidade, nós precisamos falar para esses 90% dos empresários que não vendem para o setor público, que existe essa grande oportunidade de você recuperar vendas ou escalar aí um processo aonde você pode aumentar de forma considerável as suas vendas, pois esses clientes que eu apresento, eles compram todos os dias e compram muito. Em muitos casos, em um processo licitatório onde você saia vencedor, você pode fechar uma venda milionária. Você pode fechar uma venda para um ano inteiro, podendo ser prorrogada lá na frente. Eu sei que falta profissional para representar essas empresas lá junto ao setor público. Portanto, é uma oportunidade que nós estamos colocando aqui, tanto para a empresa quanto para o profissional que quer ganhar mais. Falando para você, profissional, que identificou aqui uma oportunidade, você pode aproveitar essa oportunidade de 3 formas. E eu vou colocar aqui. A primeira delas é você abrir a sua empresa e vender para o setor público. A segunda dela é você oferecer as suas habilidades, o seu conhecimento e trabalhar de carteira assinada em uma empresa, fazendo
esse meio de campo, essa ligação entre a empresa e o setor público ou as empresas que compram através do processo licitatórios. E uma outra opção é você não ser nem empresário e nem um trabalhador de carteira assinada, um colaborador. Você pode ser um autônomo. Como assim, Adilson? Você vai contactar empresas, vai apresentar para elas essa oportunidade, essa nova modalidade de vendas, e você vai fazer uma carteira de clientes, e sempre que houver uma licitação interessante para aquela empresa que você a tem como cliente, você vai então representar essa empresa e você vai poder vender para o setor público, sendo aí um intermediário, né? Alguém, um profissional de licitação, é alguém que representa a empresa junto ao setor público no momento em que o setor público vai comprar. E o que você precisa e exatamente o que você faz. Vamos lá. Você precisa, primeiramente, de conhecimento. Porque um mecânico precisa de conhecimento. Um advogado precisa de conhecimento. Um cozinheiro ou uma cozinheira, um motorista precisa de conhecimento. E o analista de licitação também precisa de conhecimento. Então, a primeira coisa que você precisa é conhecimento. E nesse quesito nós podemos te ajudar. A outra coisa que você precisa é um bom computador com um bom sinal de internet. E a terceira coisa que você precisa é um local físico. Pode ser um quarto da sua casa que você vai desocupá-lo e transformá-lo em um escritório. Ou pode ser um local alugado, uma sala, onde você vai montar ali o seu escritório. E em muitos casos, você vai precisar ir até uma prefeitura ou uma câmara para você participar do processo licitatório, os chamados processos presenciais, que estão acabando, porque a maioria dos processos de compras, eles agora são online. E então, por isso que eu disse que você precisa de um bom computador e um bom sinal de internet. Hoje, a maioria dos processos são eletrônicos. E como você faz para participar? Todas as prefeituras, todos os estados, a União, eles têm um site próprio. Acesse o site da sua prefeitura ou de qualquer prefeitura aleatória e você vai navegar por ele. De repente você vai encontrar uma aba chamada Licitações. E você vai pesquisar e você vai ver aquelas que já aconteceram, aquelas que estão em andamento, aquelas que acontecerão futuramente, estão em fase de planejamento. E você vai encontrar um instrumento importantíssimo nessa área chamado-se editais ou edital. O edital é um instrumento através do qual o setor público torna pública a sua intenção de compra. E aí você, como profissional dessa área, vai analisar esse edital. O que você vai analisar nesse edital? Primeiro, você vai ler com muita atenção. É importantíssimo que você leia com muita atenção. E você vai identificar ali
Qual é o objeto da compra? São cestas básicas? É merenda escolar? São computadores? São carros, automóveis? É uma obra? É um serviço? Você vai identificar primeiramente o objeto. Uma vez que você identificou o objeto, vou dar aqui um exemplo. Vamos imaginar que a prefeitura tal vai comprar remédios. Se você tem na sua carteira de cliente farmácias, drogarias, você vai chegar para o seu cliente e vai dizer, olha, aqui eu identifiquei uma excelente oportunidade, vai ser no dia tal, no horário tal, vamos participar? E você vai apresentar o edital ali para o seu cliente. E se você ganhar essa compra, aí você tem uma série de outras atividades, como por exemplo, acompanhar o processo, como por exemplo, as datas de entregas que a empresa agora precisa cumprir, os recebimentos, e você de repente vai combinar aí com a empresa de receber uma porcentagem, 2, 3, 4, 5% em cima do valor da venda, não sei, ou vai cobrar um valor fixo pela participação, isso é entre você e seu cliente. Mas então, uma vez você identificou ali o produto, o objeto, quando vai ser, aí vem a etapa de documentação, o que está exigindo, e aí você precisa providenciar toda essa documentação. E você precisa ficar atento. Imagina aqui que a prefeitura quer comprar remédios e você fala aí para uma empresa, olha, aqui é uma oportunidade. Quando chegar lá, você vai precisar apresentar a documentação da sua empresa e essa documentação lá no seu KNAI precisa constar que você é uma empresa do ramo farmacêutico, de distribuição de remédios. Porque se você cometer alguns equívocos ali, não estiver preparado, também tem punições. Então você precisa estar preparado. Mas eu te falo que se você se preparar para esse mercado, tanto você empresário, quanto você profissional, que se profissionalizar e entrar para esse mundo, aqui você vai encontrar muitas oportunidades e vai poder ganhar muito dinheiro. Quem sabe aí salários para aqueles que querem trabalhar assalariados, a grandes empresas com salários em torno de 10, 15, 20 mil. Mas você pode também faturar isso, ou mais do que isso, sendo autônomo, cobrando aí percentuais. Ou abrir a sua própria empresa e negociar diretamente para você, só que aí a responsabilidade é muito maior. Você precisa não só vender, mas você precisa executar. Você escolhe qual é a oportunidade. O fato é, a oportunidade existe. Eu falava lá anteriormente de mudanças. Hoje, há muitas pessoas que não sabem o que é uma licitação, mas é uma profissão da atualidade. Licitação é um termo genérico para o processo de compra, que pode ser de diversas formas, como presencial ou eletrônico, um pregão, uma carta convite ou diversas outras modalidades. Ok? Queremos chamar a atenção sua
para essa oportunidade, no momento tão difícil que nós estamos vivendo, onde demissões, as empresas estão vendendo pouco, e nós temos aí grandes clientes comprando todo dia. Só que esse processo de compra precisa ser profissionalizado. Não é para amador, não é para pessoas sem conhecimento. E vou te dizer, há muitos amadores, há muitas pessoas despreparadas e mesmo assim estão ganhando dinheiro porque falta pessoas preparadas. Portanto, se você se preparar, se tornar um profissional habilitado com conhecimento, você vai conseguir faturar muito, eliminar até esses concorrentes despreparados. Eu te digo, se você busca uma oportunidade, está aqui uma grande oportunidade. Nos siga nas redes sociais, nós temos diversos assuntos, diversos temas relacionados a esse assunto, onde você pode aprender muito e você pode encontrar uma nova maneira, uma nova profissão. Os tempos estão mudados e você precisa acompanhar essas mudanças para poder, obviamente, continuar ganhando dinheiro ou ganhando mais dinheiro e ser um profissional de sucesso com essas oportunidades que o momento nos oferece. Deixa aí o seu comentário. Se você tem dúvidas, perguntas, por favor, nós estamos à sua disposição para poder te ajudar, obviamente, os municípios, nosso estado, nosso país, e dar aqui oportunidades àqueles que precisam. Forte abraço, estamos juntos, boa sorte!